Olá, muita saúde e paz para você e muita perseverança nesse tempo da Páscoa que nos leva em direção da vinda de Pentecostes. O evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que esta palavra se cumpra em nossas vidas, nos dê a graça de experimentar essa palavra em nosso favor. E como ela pode estar ao nosso favor? Primeiro, na medida que nós o acolhemos, nós deixamos que Deus realize em nós aquilo que ela está nos anunciando. E o que essa palavra nos anuncia? Nos anuncia, primeiro, a decisão dos apóstolos caminhar segundo vamos dizer assim, a tutela, segundo o mando de Jesus. Eles vão até Cafarnaum, passando pelo o mar, e ali eles têm uma experiência muito importante, que é o fato de enfrentar o mar bravio, o vento, e Jesus não estava ali com eles. Mas, de repente, eis que eles veem Jesus andando sobre as águas. E andando sobre as águas, eles começam a ter medo, começam a se assustar, porque não é normal que uma pessoa ande sobre as águas. A pessoa humana foi criada para andar sobre a terra. E Jesus, quando anda sobre as águas, Jesus já está revelando para os seus discípulos que ele é mais do que o mero humano, que ele é Deus, que ele anda sobre as águas que simbolizam a morte para aqueles que estão fora de Deus e a vida para aqueles que estão em Deus. As águas não são capazes de matar Jesus, como a morte não vai ser capaz de matar Jesus. Como a ressurreição é a garantia de que Jesus andou sobre a morte, Jesus derrotou a morte. Então que hoje, eu e você, permita que Jesus caminhe sobre a nossa morte, ou seja, derrote o meu pecado, o seu pecado. Que Ele me faça experimentar que Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele vem para exatamente me conduzir a vida para além da morte. Quando os discípulos fica com medo, né? E Jesus disse para os discípulos: "Sou eu, não tenhais medo." Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas Jesus já estava chegando à margem para onde eles estavam indo. Quer dizer, quando Jesus está presente, ainda quando eu não o percebo, Ele sempre me faz chegar ao destino, chegar à superação daquilo que a vida traz no dia a dia. Que Deus nos conceda essa graça. Nesse tempo da Páscoa, olharmos para Jesus como aquele que vence a morte, aquele que anda sobre as águas e aquele que também pode nos fazer fugir do medo da morte, do medo das águas que nos levam a perder a vida. Que o poder do Espírito Santo, que Jesus quer nos dar, né, a cada celebração da palavra, em cada momento de oração, possamos também fazer essa experiência da vitória sobre o meu, sobre o seu pecado. E essa vitória já é a gestação na vida eterna. Lembremos que a vida eterna não é algo que vai acontecer no dia da minha morte. A vida eterna, ela já foi dada a mim e a você pelo nosso batismo. E essa vida eterna significa a vida no amor, a vida em Deus, a vida segundo a vontade do Pai. Todas as vezes que optamos por fazer a vontade do Pai, estamos deixando gerar em nós essa vida eterna, dada a nós pelo batismo, mas que precisa ser alimentada pela palavra, pela Eucaristia,
pela confissão, pela oração diária, pela oração familiar, pela oração dos casais, a oração conjugal. Que Deus nos conceda essa graça de todo dia caminhar sobre as águas, de nos apoiar em Jesus, para deixar Jesus ressuscitado nos conduzir à vinda do Espírito Santo. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos fortaleça e nos santifique. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança nesse tempo da Páscoa, até que o Senhor envie sobre nós o Espírito Santo.